Olá, meus amigos, muito boa noite. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Rivaldo Andrade e esta é mais uma transmissão do nosso canal O Psiquismo. Lembrando sempre que psiquismo significa alma. Estamos aqui tratando das nuances da alma. Meus amigos, a nossa proposta é entregar para a nossa audiência, aqui do grupo do WhatsApp, O Psiquismo, no canal do YouTube O Psiquismo, tá? Um conteúdo de qualidade, que vai abordar de modo amplo, sem preconceitos, holístico, profundo, sobre as nuances da alma humana. Lembrando sempre, psiquismo significa alma. Então, já se inscreva nesse canal, dá aquele joinha fraterno, coloque aqui abaixo suas dúvidas e seus comentários. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com os conhecidos, nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer o bem, perfeito? Bom, o tema de hoje é um tema extremamente importante, extremamente relevante para o nosso conhecimento, para o conhecimento de todos, e muito carente. As pessoas não têm noção sobre esse tema, que hoje vai ser muito bem explicado, esclarecido, né? Que tema é esse, Rivaldo? Acessando suas personas, nossas personas. O que são personas, Rivaldo? Vou deixar que a palestrante explique para cada um de nós, tá bom? Mas fique aqui, porque lhe garanto que você vai aprender muito e vai ser muito importante para o seu entendimento sobre essa questão da evolução espiritual, etc. Que será apresentado por nada mais, nada menos que Valnice Caetano. Valnice é conhecedora profunda da correlação entre saúde e espiritualidade. Ela é mentora, terapeuta de vidas passadas, captação psíquica apométrica. Você pode conhecer o trabalho dela digitando @valnice.caetano. Vai estar aqui na descrição desse vídeo o endereço. Você vai poder conhecer mais o trabalho da palestrante de hoje. Perfeito? Então, sem mais delongas, vou convidar então a palestrante de hoje. Olá, dona Valnice, seja bem-vinda. Olá, Rivaldo, boa noite, Rivaldo, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a este nosso canal Psiquismo, e aquele recadinho, né, Rivaldo, de sempre. Bom, se você ainda não conhece, se você ainda não está inscrito aqui neste canal do YouTube, já se inscreva, ativa o sininho. E se você ainda não conhece nosso canal de WhatsApp, é um grupo onde todos que tiverem interesse poderão participar. Ali, neste grupo de WhatsApp, o link está na descrição deste vídeo, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp, nós diariamente mandamos mensagens sobre o psiquismo humano e, semanalmente, vocês recebem por lá também, com antecedência, o tema dessa nossa palestra terapêutica, né, Rivaldo? Então, se eu fosse você, não perderia tempo. Já vá lá, participe do nosso grupo de WhatsApp, compartilhem também este vídeo com seus contatos, em seus grupos, porque, conforme o Rivaldo falou, é um tema muito interessante, muito rico e ainda muito desconhecido e pouco abordado. Rivaldo, obrigada. Ok, então, bom, Valnice, vou deixar você, então, à vontade, tá bom? A casa é sua, você já conhece, boa palestra, bom trabalho. Obrigada, então, Rivaldo. Vou colocar aqui a nossa apresentação na tela. E só lembrando, gente, aqueles que participam do nosso grupo de WhatsApp também recebem nosso material, o material referente à apresentação por lá, tá? Então, logo em seguida, vocês terão acesso também a este material aqui, que será compartilhado com vocês. Bom, conforme o Rivaldo falou, né, a temática de hoje é muito interessante para todos nós. Acessando suas personas. Ok, aliás, que imagem linda, né? Que quadro belíssimo aqui nesta capa. E, gente, eu não posso deixar passar de maneira despercebida. Este quadro é belíssimo, é um quadro que eu tenho aqui em casa. Esta imagem é um quadro que eu tenho aqui em casa. O artista é Vicente de Paula Caetano, meu amado pai. Hoje ele está no plano espiritual, mas ele deixou para mim, para meus irmãos, para minha mãe, para todos da família dele, muitos exemplos de como sermos pessoas melhores, de como também buscarmos, né, fazer o bem, o trabalho no bem. E ele era um artista de mão cheia, e este quadro aqui dele tem tudo a ver com
o trabalho que nós desenvolvemos com relação ao acesso às pessoas. Mais adiante, ao longo desta palestra, desse estudo com vocês, vocês entenderão melhor sobre as pessoas e também sobre este quadro. Mas verifiquem aqui, ó, são vários rostos, são várias pessoas. Bom, nosso Mestre Jesus, o Cristo, ele já nos disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, gente, justamente o tema de hoje é um tema que nos traz verdades, muitas destas verdades ocultas, escondidas, melhor dizendo, para a maior parte da população. E cada vez que eu, Rivaldo, estudamos mais sobre o psiquismo humano, entendemos mais sobre as personas, sobre as personalidades múltiplas, sobre a vida também no campo espiritual, nós nos libertamos. Então, eu espero que a temática de hoje, ao vocês estudarem aqui conosco, ao vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre o tema, né, acessando suas personas, que isto também seja libertador para cada um de vocês. E este tema é um tema muito extenso, muito vasto, muito amplo. Então, hoje, nós vamos trazer de maneira também profunda uma parte deste grande tema, né, desse tema tão vasto, mas, em outros momentos, traremos novamente esta temática aqui para o canal. E aí, seguindo, o que nós vamos estudar hoje aqui juntos? Eu trago uma introdução, né, para vocês se ambientarem. Nós pretendemos hoje trazer nesta palestra terapêutica respostas para os seguintes questionamentos. O que são personas? Todos temos personas? Por que acessar as personas? Onde estão as personas? Como as personas se manifestam? Quais os benefícios em acessar as tuas personas? Há riscos em acessar suas personas? Como acessar suas personas? E formas de tratar suas personas. Então, sem dúvidas, é um conteúdo muito, muito interessante para cada um de nós, muito relevante para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução espiritual, para a nossa harmonização e evolução espiritual. Bom, só lembrando, nós, por falar em evolução espiritual, né, nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. E estamos aqui numa jornada de evolução constante, enquanto espíritos imortais que somos. Rivaldo, verifique, por gentileza, se o meu som está bom. Então, obrigada. Então, gente, nós todos fomos criados como espíritos simples e ignorantes, tá? E aí aqui nós estamos tendo várias experiências na carne, ou seja, no corpo físico, ou em outras palavras, encarnados. Várias experiências encarnados para buscarmos a nossa evolução espiritual, para buscarmos a pureza espiritual. Até um dia que formos tão puros que não precisaremos reencarnar, renascer neste corpo físico, que é o templo para a nossa alma quando estamos encarnados. A propósito, se você perdeu a palestra mais recente que eu trouxe aqui no canal, ela foi sobre reencarnação. Então, fica a recomendação para que vocês entendam melhor também o que é a reencarnação, para que reencarnamos, por quê, tipos de reencarnação, enfim, está aqui no nosso canal O Psiquismo, tá bom, gente? Uma palestra terapêutica ao vivo. E aí, seguindo, então nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, estamos a cada encarnação tendo novas experiências no corpo físico, buscando a nossa ascensão, a nossa evolução espiritual, até um dia sermos espíritos puros, perfeitos, espíritos angelicais, espíritos de fato ascensionados. E aí, o que acontece? Enquanto isto não acontece, nós
enquanto espíritos que somos, precisamos renascer, reencarnar neste corpo físico. E nesse esquema aqui, a espiritualidade nos traz o seguinte, a espiritualidade e Allan Kardec, né, um filósofo também espírita, codificador da doutrina espírita, ele nos traz que nós somos espíritos envolvidos por um perispírito e quando encarnados nós temos, ou melhor, estamos num corpo físico, como vocês podem verificar nesta imagem, tá bom? Nós não somos este corpo físico, nós somos espíritos imortais, criaturas divinas, criaturas de Deus. E outras linhas filosóficas, também espiritualistas, nos trazem o seguinte, nos trazem que o espírito, então, ele, quando encarnado, nós temos o corpo físico. Então, outras linhas também espiritualistas nos trazem a questão dos 7 corpos. Ou seja, são 7 corpos que envolvem o nosso espírito, o espírito que somos. Quando encarnados, este espírito é envolvido por 7 corpos. Tema para outro dia. Aliás, tema que já foi abordado também aqui no nosso canal, o Psiquismo. Então, quais são os 7 corpos? O corpo átmico, o corpo búdico, o mental superior, corpo mental superior, corpo mental inferior, o corpo astral, duplo etéreo e, por fim, este corpo físico. Quando estamos encarnados, este agregado humano é formado por estes 7 corpos. Quando estamos desencarnados, nós, ainda no estágio evolutivo que estamos, nós perdemos os 2 últimos corpos, ou seja, o corpo físico e o duplo etéreo, sobrando os outros corpos sutis. Tá bom, meus queridos? E aí, com relação ainda a estes corpos sutis, que para facilitar a nossa compreensão na época, Allan Kardec compilou em perispírito. Então, para Kardec, de acordo com a espiritualidade amiga, benfeitora, o perispírito é um corpo sutil, energético, que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. Este perispírito, então, em outras literaturas nós temos como sendo formado pelos corpos sutis, estes que eu acabei de citar aqui. Na época, Kardec compilou estes vários corpos em perispírito para, de fato, facilitar a nossa compreensão. E aí, seguindo, gente. O professor Godinho, que é um especialista no psiquismo humano, um especialista do psiquismo humano, foi professor meu, foi professor do Rivaldo também, nas técnicas terapêuticas, na maior parte das técnicas terapêuticas que nós utilizamos hoje, enquanto terapeutas de vidas passadas, ele diz o seguinte, lá em seu livro Egos, Consciência e Distúrbios. Ele diz assim, o psiquismo humano é formado por um conjunto de instâncias psíquicas denominadas consciente, subconsciente e inconsciente. Embora tenha também outras denominações, de acordo com o cientista, de acordo com a linha filosófica, tá? Então, vamos gravar isto. O psiquismo humano, ou seja, o nosso campo psíquico é formado por consciente, subconsciente e inconsciente. E aí, este campo psíquico, ele se representa desta maneira, dividido nestas 3 instâncias, quando nós estamos encarnados, quando nós estamos tendo a experiência neste corpo físico, tá bom? É bom gravar isto. E aí, o que acontece? Afinal de contas, o que são personas, né? E logo aqui abaixo também eu coloquei personas. São personalidades múltiplas. E também personalidades de existências passadas. Mas vocês vão entender isto, tá bom, gente? Bom, vocês já entenderam que somos espíritos imortais, fomos criados como espíritos simples e ignorantes, estamos aqui tendo várias experiências
no corpo físico, né? Ou seja, encarnados para buscarmos a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral, que, a propósito, são as duas asas da evolução, de acordo com o Espírito Emmanuel, né? As duas asas da evolução. A asa do conhecimento, da inteligência, da sabedoria, e a asa do amor, do sentimento, da caridade, dos princípios morais. Estamos aqui para isto, para aprender e servir. E aí, o que acontece? Nós vamos imaginar, eu trouxe uma analogia para vocês entenderem de maneira simplificada o que são as personas. Vamos imaginar que o espírito que somos, o espírito imortal que somos, seja um livro. O espírito também pode ser chamado de eu superior, Joana de Ângeles chama de self, e existem outros sinônimos também para o espírito. Nós somos espíritos imortais, tá? Então vamos imaginar que nós somos, enquanto espírito, somos um livro. Vocês já entenderam que temos várias experiências encarnados. Imagine agora que o espírito sendo um livro, o espírito tem vários capítulos. Ou melhor, o livro tem vários capítulos. Entendam que cada capítulo deste livro é uma existência que nós tivemos enquanto encarnados. Cada capítulo deste livro é uma persona. Também conhecida por personalidade múltipla, ou personalidade passada, pretérita. E aí, hoje, aqui, Valnice, eu sou mais uma experiência que o meu espírito está tendo em mais um corpo físico, encarnado. Então, eu hoje não sou uma persona. A Valnice de 50 anos atrás, quando o meu espírito esteve encarnado, por exemplo, 100 anos atrás, ali foi uma persona minha. Quando ele esteve encarnado 200 anos atrás, ali foi outra persona minha. Ou seja, foi uma outra existência minha, uma existência passada, pretérita, mais antiga. Quando o meu espírito esteve encarnado 2000 anos atrás, foi uma outra existência minha, ou seja, outras personas, outros capítulos do livro. Hoje, a Valnice é parte do espírito imortal que sou, encarnada. Então, hoje, o meu espírito está encarnado na personalidade Valnice, que também pode ser chamada de personalidade atual, encarnação atual, consciência atual, ou ainda eu pessoal. Neste sentido, juntando lá com as instâncias psíquicas, as instâncias da alma, as instâncias do psiquismo, nós somos formados por 3 instâncias psíquicas: inconsciente, subconsciente, consciente. A consciência atual, ou seja, essa parte consciente, a instância consciência, é a Valnice. E nesta imagem corresponde a esta coluna vermelha. A subconsciência, ela está o tempo todo, o subconsciente está o tempo todo ali, influenciando o meu consciente, a partir dos automatismos. Padrões mentais que foram criados em várias e várias existências. Os capítulos anteriores deste meu livro, que é Meu Espírito, são as personas. Os capítulos anteriores, ou seja, estas personas, correspondem à terceira instância psíquica, correspondem ao inconsciente. Então, de novo, recapitulando, minhas existências passadas, todas, inclusive a atual, que sou eu aqui, Valnice, a personalidade atual, todas fazem parte do mesmo espírito, o eu superior, o self, o livro.
o livro. Minhas existências pretéritas são chamadas de personas, ou personalidades múltiplas, ou existências passadas, existências pretéritas. Minhas existências passadas, minhas personas, compõem, no meu campo psíquico, o meu inconsciente. E a Valnice, que é a personalidade atual, o eu pessoal, a parte encarnada deste meu espírito, é então essa parte da consciência que está atrelada também, de certa forma, ao subconsciente. Tá bom, gente? Então, vejam aqui na coloração. O livro, então, é toda essa parte amarela. O meu inconsciente, que é composto pelas minhas personas, é toda essa parte roxinha, violeta. E a consciência atual, que é Valnice, né? A personalidade atual, o eu pessoal, essa partezinha vermelha. E detalhe, nós aqui hoje encarnados, ou seja, a personalidade atual, corresponde apenas a 5% de todas as experiências que eu tive. Aliás, corresponde aproximadamente entre 1 e 5% dessas minhas instâncias psíquicas. Então, 95% do que compõe o meu psiquismo é a minha inconsciência, é o meu inconsciente, ou seja, são essas personas. Personalidades múltiplas, existências passadas, existências pretéritas. E aí, vamos seguir um pouco. Bom, por ali vocês já entenderam bem, então, o que são personas, né? Mas seguindo agora as palavras do professor Godinho, lá na apostila do curso, de um dos cursos que eu e Rivaldo fizemos com ele, o Eu Terapeuta. Ele diz assim: iniciamos com o que são personas. É o nome que adotamos para tratar as personalidades vividas em outras existências. Então, toda vez que vocês aqui, quando ouvirem o termo persona, entendam que estaremos falando de personalidades do passado. E aí, seguindo. Num outro livro, também do professor Godinho, no livro Conflitos Conscienciais, Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades, aliás, se você tem interesse em entender mais sobre essa temática, eu recomendo fortemente a leitura deste livro, mas também dos outros livros do professor Godinho. Vão ampliar muito a consciência de vocês. Ele tem atualmente 9 livros publicados, né? E são muito bons, tá? E aí, voltando aqui. Então, o professor Godinho nos fala o seguinte: personalidades múltiplas, ou seja, personas. Personalidades múltiplas são as personalidades constituídas e vividas em outras existências. Têm identidade própria, aparência, hábitos, idade e até polaridade sexual distintas da personalidade atual. Tem um momento de surgimento, um tempo de existência que pode ser de dias, meses, anos ou séculos. E pertencem à categoria dos fenômenos anímicos ou da alma. Com relação a esta parte, o que isto quer dizer? Quer dizer que uma persona ou uma personalidade múltipla, ela não está associada a um espírito desencarnado. Ela está numa categoria de fenômeno anímico, ou seja, toda persona ou personalidade tem relação, tem ligação com um espírito encarnado. Tá bom, gente? E estas personas são ligadas à parte encarnada a partir de um fluxo energético chamado cordão de prata. Então, vejam aqui, elas têm identidade própria, aparência, hábitos, idade e até polaridade sexual distintas da personalidade atual. Com relação a essa questão, né? Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, alguém que
hoje está encarnado na polaridade feminina, mas que ela apresenta comportamentos da polaridade masculina. Muitas dessas pessoas, a gente vê na teoria e na prática, estiveram encarnadas por muito tempo, ou seja, em muitas existências, portanto, elas têm muitas personas na polaridade do sexo oposto, do gênero oposto, e aí isto se reflete na parte encarnada também, mudando o comportamento, mudando as preferências. Aqui foi só um exemplo, tá? Vamos ver vários outros exemplos aqui ao longo da palestra. Aliás, este exemplo, para nós que temos mentalidade aberta, para nós que estamos buscando a expansão da consciência, isso não é um exemplo ruim, não é algo ruim, tá? Só citei como exemplo, mas não é uma influência negativa, não. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus já nos ensinou isso. E não julgueis para não ser julgados. Então, que nós possamos acolher esse irmãozinho homossexual também. Qual é o problema dele ter uma outra escolha sexual? Nenhum. Aqui eu estou apenas compartilhando para vocês essa questão com relação ao âmbito psíquico e a influência que nossas personas têm sobre nossas vidas. Tem pessoas que são extremamente agressivas porque ela está diretamente ligada com esse cordão de prata muito esticado com relação às personas em que aquele espírito foi alguém mais agressivo. Mas vamos seguir. Olha que interessante, vejam. Tem um momento de surgimento, um tempo de existência que pode ser de dias, meses, anos ou séculos. Entre aspas, a vida completa de cada existência passada que tivemos. Então, meus irmãos, eu tive existência que esteve encarnada por apenas 5 anos, que desencarnou aos 5 anos de idade, ainda como uma criança. Eu tive existências, personas ou personalidades múltiplas que já desencarnou com seus quase 100 anos. E detalhe, elas então, têm ali um momento do surgimento, né? Eu tive existência que nasceu, por exemplo, no ano de 1500 e desencarnou, por exemplo, no ano de 1548. Só que mesmo desencarnando, elas muitas vezes não percebem, não se dão conta de que desencarnaram, de que perderam o corpo físico. Até porque, gente, quando nós desencarnamos, a princípio nada muda. Lembremos, nós somos espíritos imortais. Estamos aqui tendo mais uma experiência no corpo físico, enquanto seres humanos. Nada muda. E por este motivo, muitas das nossas pessoas não se dão conta de que desencarnaram e ficam ali vibrando nas mesmas atitudes, nos mesmos ressentimentos, nas mesmas ações cotidianas, muitas das vezes. Durando, aqui ele coloca, né, o professor Godinho coloca, que podem ser de dias, meses, anos ou séculos. Rivaldo e eu, com muita frequência, encontramos personas em nossos atendimentos de captação psíquica apométrica, personas que estão desencarnadas há vários séculos, há vários milênios. Ontem mesmo, hoje, num atendimento que fizemos agora há pouco, foi o Rivaldo que conduziu, nós acessamos uma persona que desencarnou há mais de 700 anos e não havia se dado conta. E ela, com tudo que ela sentia naquela época, estava hoje influenciando negativamente a parte encarnada. Ontem, no atendimento que eu fiz, eu conduzindo, nós acessamos uma persona que foi um samurai. E ele desencarnou há mais de 2.500 anos. Ou seja, milênios. E não tinha se dado conta. Ele ainda continuava ali combatendo, né, em batalha ali, guerreando, e não havia se dado conta, aquela persona, não havia se dado conta que havia desencarnado.
e toda aquela movimentação, agitação, o ato de combater, de guerrear, se reverberavam na parte encarnada, gerando também cansaço, fadiga e exaustão. Suas virtudes também chegavam à parte encarnada. Isso é verdade, isto é ótimo. Disciplina, honestidade, respeito ao próximo, as características de um bom samurai, de um bom guerreiro, de um bom samurai. Mas aquilo em que ela estava vibrando, sentindo, o fato daquela persona estar ainda ali em combate, isso também se reverberava negativamente à parte encarnada. Então, nós acessamos, identificamos esta situação, tratamos e ela vai ser harmonizada ao campo psíquico daquela pessoa. Vai ser harmonizada ao espírito e ao campo psíquico daquela pessoa que atualmente está encarnada, se reverberando não negativamente, mas somente positivamente a parte encarnada. O eu pessoal, né? E aí, o professor Godinho também fala assim no mesmo livro. Designamos de personalidades múltiplas os elementos anímicos que se apresentam com aparência diferente da atual existência e manifestam apegos em supostos patrimônios, posições sociais, usos e costumes de outras épocas e também carregam traumas, mágoas, ódios e vícios vividos em outras existências. Ele segue. Por causa desses apegos, por não aceitarem a morte, ou por não se darem conta de que não mais existem como pessoas físicas, não se desligam dos desacertos, doenças e preocupações do passado. Então vejam aqui, a maior parte das pessoas, não posso dizer que a maior parte, mas muitas das pessoas que nós acessamos em nossas sessões terapêuticas, Rivaldo, eu, temos aqui também conosco vários terapeutas e vários sensitivos do grupo Psiquismo e da nossa egrégora Tratar Quem Trata. Boa noite a todos. Então, nós nos deparamos o tempo todo com isso. Nós acessamos pessoas que estão ali vibrando na mágoa, que estão vibrando na raiva, no ódio, na vingança, ou que estão presas a vícios diversos, ou mesmo que estão muito apegadas às questões materiais. Eu não saio dessa casa porque a casa é minha, não quero ninguém aqui, o palácio é meu. E aí você encontra um rei, alguém da corte, da nobreza, que está lá há séculos e séculos e séculos, preso naquele castelo, que talvez já nem exista hoje no plano material, no plano físico. Mas no plano astral, por ele acreditar que existe, existe. Tudo é mental. Aquilo que você acredita é aquilo que você vai experienciar, é aquilo que você vai vivenciar. Inclusive quando você desencarnar, quando você sair do corpo físico. Seguindo. Com isso, dando sequência àquele trecho anterior, tá? Com isso, não drenaram as cargas mórbidas de energias negativas acumuladas em seu psiquismo e acabam por transferir e descarregar no corpo físico atual esse morbo pestilento, ou seja, esta doença, esta enfermidade, este estado patológico. Seguindo. Assim, estas energias deletérias e cargas negativas que estavam lá, presas na minha persona. Estas energias deletérias e cargas negativas presas às minhas existências passadas, que ainda não foram harmonizadas ao meu espírito, ao meu self, ao meu eu superior, elas produzem sintomas e até doenças graves de difícil diagnóstico e tratamento.
destruindo o equilíbrio emocional e o corpo físico. Então, meus irmãos, o ideal, e vamos ver mais adiante, é que nossas personas estejam todas harmonizadas, integradas ao meu espírito, ao meu self, ao meu eu superior. Se elas estão desagregadas, ela vai se reverberar negativamente na parte encarnada. Principalmente bom, lembrando, nós, a parte encarnada, o eu pessoal, a consciência atual, nós aqui somos influenciados por 95% das nossas existências passadas. 95% do nosso campo psíquico é inconsciente. Só lembrando, este meu inconsciente é formado por estas personas, estas personalidades múltiplas. Estas personas ou personalidades múltiplas são aquelas que ainda não estão harmonizadas ao meu campo psíquico, ao meu espírito, ao meu self, ao meu eu superior. Enquanto elas estiverem ainda nesta individualidade, o samurai que continua sendo samurai, a dona de casa que continua sendo dona de casa e ninguém pode entrar na casa dela e mexer nas coisas dela, enfim, vários podem ser os exemplos, né? O dono de uma empresa que desencarnou, mas que não quer que ninguém mexa nas heranças dele, por exemplo. Enquanto houver ainda personas, ou seja, esta dissociação das nossas personas com relação ao espírito, elas irão se reverberar negativamente em nós, na parte encarnada, gerando aí, sim, desequilíbrios emocionais, doenças ou disfunções no corpo físico, distúrbios mentais, emocionais, físicos. Então, aqui, novamente, com aquele quadro belíssimo do meu amado pai, né? Aqui, vocês podem entender agora que persona é o mesmo que personalidade múltipla, que é o mesmo que personalidades de existências passadas. E neste quadro aqui, que eu acho belíssimo, nós podemos visualizar 4 personas. E detalhe, espírito não tem sexo, espírito não tem cor, espírito não tem título, não tem profissão. Então aqui, ó, nós temos 2 personas de cor amarela, uma persona na cor negra, uma outra aqui está meio pálida. Eu já fui africana, eu já fui norte-americana, eu já fui europeia, Valnice, meu espírito já foi oriental, de várias partes também do Oriente. E vocês também. Nós temos não dezenas de existências passadas. Muitas vezes, nem centenas. Muitas vezes são milhares. Nós, hoje, não temos acesso a esta informação para compartilhar com vocês qual é o número de existência que nós já tivemos encarnados. Mas, certamente, mais de 1000. Por isso eu citei milhares. Muitos de nós, a primeira encarnação de muitos de nós nem foi no planeta Terra, foi em outros orbes do multiverso, deste universo ou do multiverso. Então, seguindo. E aí, numa existência você nasce homem, noutra existência você nasce mulher, noutra existência a tua persona é uma pessoa muito rica, na outra é uma pessoa muito pobre, que passa por muita escassez. Então, nós, em cada encarnação, a partir das nossas personas, nós, em cada encarnação, temos inúmeras experiências, sempre buscando a nossa evolução espiritual.
buscando aprender e servir, evoluindo na inteligência, no conhecimento, na sabedoria, mas também no amor, no sentimento, na caridade, na moralidade. Com relação às personas, de maneira bem breve, porque tem muita coisa ainda muito interessante para falar hoje, com relação às personas ou às personalidades múltiplas, elas já foram observadas e estudadas pelo psicólogo americano William James, um dos pioneiros na sua identificação. Isto tudo está lá no livro do professor Godinho, tá? Também este slide, não a apresentação toda, mas também este slide. No livro Conflitos Conscienciais, Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades. Jung, diz o professor Godinho, Jung, em Fundamentos da Psicologia Analítica, ao escrever sobre os complexos de Jung, também abordou o mesmo assunto, ampliando-lhe a compreensão. Detalhe, sobre os complexos, na verdade, de acordo com o que o professor Godinho nos ensina, e muitos estudos e prática também, os complexos estudados por Jung não são necessariamente, não são exatamente as personas ou personalidades múltiplas, vêm a ser as subpersonalidades. Então, os complexos estudados por Jung, os recalque estudado por Freud, o sanskara também, que vem do hinduísmo, né, da cultura indiana e do hinduísmo, são o que nesta terapêutica de vidas passadas, com captação psíquica apométrica, nós chamamos de subpersonalidades. É tema para outra palestra terapêutica. Hoje estamos falando das personalidades múltiplas, não das subpersonalidades. Tá bom, gente? E aí, o que acontece? Mais tarde, sobre a questão das personalidades múltiplas, das personas, mais tarde também os espíritos André Luiz, a partir de psicografia de Chico Xavier, né? E Joana de Ângeles também, o espírito Joana de Ângeles, a partir de psicografia de Divaldo Franco, eles vieram nos esclarecer e complementar ainda mais sobre a questão das personalidades múltiplas, das personas. Comportamentos prováveis das personalidades múltiplas ou personas. Aqui, vejam só, esses elementos apresentam-se com várias formas, atitudes, aparências, comportamentos, conforme eu já citei, né? Quando vigorosas, são formas extremas, altamente potencializadas pelas memórias totais de uma vida passada ou pelas memórias parciais de diversas existências, ligadas ao agregado humano e ao espírito através de um cordão, elo energético, vibracional ou fluídico. Ou seja, o cordão de prata. Já falei agora há pouco com vocês sobre isto. Elas sempre estarão influenciadas mais fortemente em suas atitudes pelo atributo de um dos 3 corpos que as gerenciam. O corpo mental superior, o mental inferior e o corpo astral. Vocês lembram que lá no início, na introdução, eu falei dos 7 corpos que envolvem o espírito? Quando encarnados, nós temos estes 7 corpos, que são o agregado humano. E aí, o agregado humano, ou seja, é a partir dos 7 corpos, é a partir dos corpos que o espírito se manifesta, chegando a se reverberar no campo físico. As personas, quando terapeuticamente nós vamos acessar, elas se manifestam principalmente a partir desses 3 corpos. O mental superior, que está mais relacionado àquelas personas que têm um nível intelectual mais elaborado, vamos dizer assim. O mental inferior e também o corpo astral. Tá? Então, de modo geral, quando nós vamos no nosso trabalho terapêutico acessar as personas, é a partir destes 3 corpos, dos 7 corpos, é a partir do mental superior, do mental inferior e do corpo astral que ocorre a manifestação ou o desdobramento destas personas. Detalhe, em 40 anos de trabalho com isto, o professor Godinho nos traz hoje que
não são os corpos sutis que se desdobram nestas sessões de captação psíquica apométrica, de apometria, não são os corpos que se desdobram, são as personas ou as personalidades múltiplas, tá? Então, elas vão se manifestar, aquela que estiver vibrando mais no ressentimento, por exemplo, ela vai se manifestar mais através do corpo astral. Aquelas que já forem mais intelectualizadas, se deram conta de que desencarnaram, mais ainda por algum motivo não querem se harmonizar, se agregar, se integrar ao eu superior, ao livro, ao self, ao espírito imortal que somos, estas normalmente se manifestam ali a partir do corpo mental superior, por exemplo. Tá bom, gente? Então, não são os corpos sutis que se manifestam, que se desdobram, são as personalidades que se expressam, né, a partir destes corpos. Só lembrando que o agregado humano, ou seja, estes corpos, né, que formam o agregado humano, é a partir deles que ocorre a manifestação do espírito. Tudo está registrado no espírito. Tudo está registrado no espírito. Nossas existências passadas, quando encarnados, elas também se manifestam ali, ficam registradas no corpo búdico, um dos 7 corpos. Mas tudo está registrado no espírito imortal que somos. E todos temos personas? Sim, meus irmãos, meus amigos, todos nós temos personas, por tudo que eu já expliquei, tá bom? Por tudo que eu já expliquei, todos nós temos personas, porque nós, hoje, aqui no planeta de provas e expiações, um planeta que está, inclusive, em transição para um outro patamar de um planeta já regenerado, nós, hoje aqui, não estamos reencarnando pela primeira vez. Portanto, nós todos temos personas, ou seja, nós todos tivemos várias existências passadas. Tem pessoas que falam várias vidas. Na verdade, não são vidas passadas, porque vida é uma só. Nós temos uma vida, nos 2 planos, no plano da matéria, aqui encarnados, no corpo físico, e também no plano espiritual, plano astral. É uma vida. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Ora estamos no corpo físico, ora estamos no corpo espiritual, no plano espiritual. Mas sim, todos temos personas, todos temos personalidades múltiplas. E aí, outros sinônimos para personas, conforme vocês já viram, personalidades múltiplas, personalidades de existências passadas, e André Luiz, o espírito André Luiz e também o espírito Joana de Ângeles, eles costumam também chamar as personas de personalidades anômalas ou ainda personalidades parasitas, porque quando esta persona te influencia muito negativamente a parte encarnada, ela acaba assim se tornando um parasita. Muitos de nós sofremos uma coisa chamada auto-obsessão. O processo de auto-obsessão é o seguinte: não é um espírito que está me atacando, é a minha persona que está me atacando. Ela está em desarmonia, ela está dissociada ao espírito, então ela é uma persona, é uma personalidade múltipla, e ela está me atacando porque não gosta do que eu faço, por exemplo, é contrária ao meu perfil hoje. Porque eu mexo com essas coisas, né? Porque eu e Rivaldo conversamos com espíritos nos nossos atendimentos. E nós sabemos, por exemplo, que muitas existências nossas foram pautadas também ali na religiosidade. Eu, por exemplo, eu já tive acesso, já foi permitido saber nas sessões terapêuticas de captação psíquica apométrica que o meu espírito já esteve encarnado
mais de 10 vezes como freira, como um ser religioso. Enquanto homem, eu também já, meu espírito, não eu. Enquanto homem, meu espírito também já foi padre. Então, eu, Valnice, hoje, eu tinha esse meu inconsciente, ou seja, essas personas em desarmonia ao meu eu superior, que no passado tentavam me atrapalhar com relação ao trabalho que eu faço hoje junto ao Rivaldo. E muitos terapeutas, e também muitos sensitivos, eu sou terapeuta e também sou sensitiva. Muitos terapeutas, muitos sensitivos, muitos médiums passam por esta situação de auto-obsessão. Auto-obsessão. Ou seja, é a própria persona da pessoa que não concorda com o que a pessoa faz, no meu caso aqui, é a minha própria persona que, por não concordar com o que eu faço, com minhas escolhas, com minhas preferências, com meu modo de me vestir, com meus comportamentos, ela tenta me sabotar. Ela fica tentando me influenciar. É um processo de auto-obsessão. E aí, Joana de Ângeles costuma chamar estas personas que estão obsediando a parte encarnada, Joana de Ângeles chama de personalidades parasitas. Tem estas que estão obsediando, tem aquelas que estão gerando doenças diversas, também no campo físico, mental e emocional. Ok, mas por que acessar as personas? Ou as personalidades múltiplas, dissociadas? Já falei e repito. Se uma persona já está harmonizada ao meu campo psíquico, não é mais persona. Já está harmonizada. É uma existência que eu tive no passado, mas que já foi esclarecida, que já foi sutilizada, que já deixou de ser uma persona individualizada. Se harmonizou ao meu campo psíquico, ao meu self, ao meu eu superior, ao espírito imortal que sou. E aí, por que acessar as personas? Opa, porque elas estão dissociadas do meu espírito, do meu campo psíquico, do meu self, do meu eu superior, e, portanto, dissociadas, elas vão me gerar problemas diversos. Então, por que que é importante acessar as personas? Primeiro, pela influência negativa delas sobre a consciência atual. Foi o que eu acabei de trazer como exemplo a questão da auto-obsessão. E aí, aqui, o professor Godinho, ele diz assim, as personalidades múltiplas dissociadas, ou seja, estas não harmonizadas ao eu superior, elas podem criar confusões de toda espécie, destruir relações afetivas, dificultar aprendizados, provocar desentendimentos, estimular comportamentos e viciações. Muitas se rebelam, frustram-se, reagem, interferem, afastam-se ou associam-se a outras personalidades ou a espíritos desencarnados, no caso, tá? Em prejuízo da saúde física ou psicológica, drenando a economia energética dos encarnados. Prejudicam a proposta encarnatória, atacam familiares, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos ou desconhecidos. Então, gente, se a minha persona, ou seja, uma personalidade múltipla está dissociada, né? A personalidade múltipla é dissociada. Elas podem gerar um caos na nossa vida. Desde problemas de relacionamentos, fobias, vícios, até doenças no campo físico, mental, emocional. Vocês sabem que eu já, anos atrás, eu fui ao fundo do poço com a síndrome de burnout. Na verdade, era uma fadiga crônica terrível, muito intensa, associada a vários outros sinais e sintomas.
brain fog, dor no corpo, muita indisposição, dificuldade de raciocínio, que é o brain fog, aquela dor de cabeça constante. E eu consegui lá atrás, por mudança de estilo de vida, eu consegui melhorar muito a minha condição de fadiga crônica severa, que depois eu fui descobri que era a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento físico, mental e emocional. Anos atrás, ao descobrir isto, enquanto pesquisadora, médico nenhum trazia o diagnóstico certo. Quando eu fui ao fundo do poço, comecei a pesquisar sobre o meu caso, verificar estratégias naturais de autocura, porque eu sempre soube que a cura está dentro de mim, dentro de cada um de nós. Eu criei um programa de mentoria que eu apliquei em mim mesma e consegui reverter muito a minha condição de fadiga crônica severa. De lá para cá, anos atrás, eu comecei a trabalhar especificamente com atendimentos terapêuticos para pessoas que queriam superar a ansiedade, fadiga, burnout, porque eu superei isto com mudança de estilo de vida. No entanto, vejam, apesar de eu ter superado aquela condição de ansiedade, fadiga, síndrome do esgotamento físico, mental e emocional, com mudanças no estilo de vida, ou seja, com a minha parte consciente de 1 a 5% bem ativa, nos hábitos, no livre-arbítrio, nas escolhas corretas, apesar disto, 95% de mim tem influência do meu inconsciente. E quando eu comecei a estudar o psiquismo humano, eu, Rivaldo, quando começamos também com essas terapêuticas, é que veio de fato a cura do meu burnout, da minha síndrome de esgotamento físico, mental e emocional. Para vocês terem noção, eu me deparei com várias personas minhas que estavam combatendo, lutando ainda ali nas cruzadas, por exemplo. Isso gerava a exaustão na parte física, a Valnice. Eu me deparei com personas minhas dissociadas que estavam em fuga, correndo em meio à floresta, em perseguição. Havia desencarnado e não havia se dado conta. E ela ali correndo constantemente gerava o que em mim? Cansaço constante, fadiga crônica severa, que me levou ao esgotamento físico, mental e emocional anos atrás, quando eu tinha 30 anos de idade. Conscientemente, lá atrás, ou seja, pela minha consciência, pela minha mudança de estilo de vida, pela minha disciplina, pela minha vigilância e querer encontrar a cura, eu melhorei 90% com mudança de hábito e mudança de estilo de vida. 90%. Mas a cura veio, de fato, a partir do momento que eu conheci sobre as personas, sobre personalidades múltiplas, pude acessá-las e tratá-las. Agora sim, muitas das minhas personas que estavam ali exaustas, exauridas, me deixando constantemente cansada, fatigada e indisposta, elas estão harmonizadas ao meu campo psíquico, ao meu espírito, ao meu self, ao meu eu superior. Assim, elas já não... Aquele cansaço delas, que foi dissipado, elas foram sutilizadas, foram esclarecidas, foram harmonizadas. Então, aquele cansaço que elas sentiam, eu não sinto mais. Seguindo. E aí o professor Godinho segue. As personalidades múltiplas viciadas podem também impulsionar a personalidade física a ligar-se a um vício, visando a satisfação de suas necessidades. Por exemplo, é muito comum também pessoas que têm algum vício, ou em bebidas alcoólicas, ou em drogas mesmo, quando elas querem ajuda, entendem essa questão do funcionamento do campo psíquico, muitas nos procuram para auxiliá-las também com relação a essa redução do vício. A gente vai lá, acessa as personas, faz esse tratamento
esse acolhimento, esse esclarecimento para que elas se harmonizem ao espírito. Então, a nossa parte, enquanto terapeutas de vidas passadas, a gente faz, que é acessar o inconsciente daquela pessoa, identificar, acessar, esclarecer e harmonizar. A outra parte cabe à pessoa, ao consulente, ao cliente, cabe a parte encarnada. Por quê? Porque é ela que vai escolher se ela vai querer continuar ou não alimentando aquele vício. É ela que vai escolher se ela vai querer no dia a dia tomar atitudes, decisões, escolhas saudáveis, salutares, ou estas insalubres. Porém, quando as pessoas são tratadas, facilita para que a consciência, a parte encarnada, o eu pessoal, a personalidade atual, consiga mudar o estilo de vida. De um estilo de vida totalmente tóxico, insalubre, para um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado, mais salutar. E aí, seguindo aqui o texto, muitas vezes ocorre também que elas, as personas ou as personalidades múltiplas, se ligam a terceiros em processo de simbiose, quando o terceiro atende suas necessidades. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma persona que tinha vício em bebida. Ela ainda está dissociada. Ela, em algum momento na minha vida, por exemplo, tentou me influenciar para que eu caísse no vício da bebida. Eu, Valnice, não caí no vício da bebida. Ela, esta minha persona, em algum momento vai desistir de me tentar, é uma tentação mesmo, ela vai desistir de me tentar, de me influenciar, e ela vai partir para uma outra pessoa que ceda a esta vontade, a este vício. Então, ao se aproximar desta pessoa, ela pode gerar também uma simbiose. Ela gruda com aquela pessoa, lembrando, é persona, não é espírito desencarnado, é uma existência pretérita minha, tua, por exemplo. Então, esta persona vai chegar perto de uma outra pessoa para ter aquele vício alimentado. E o vício daquela outra pessoa vai se potencializar, vai ficar ainda mais forte, tornando-se mais difícil ainda daquela pessoa sair deste vício. Seguindo. Assim, o encarnado, viciado pela sua imprudência e incúria, passa a pagar a conta de outro encarnado, ao manter o vício alheio, juntamente com seu próprio, tendo sua necessidade de satisfação do vício duplamente aumentada, o que eu acabei de falar. O desejo, o vício pela bebida vai aumentar, vai se duplicar, por exemplo, ou triplicar, quadruplicar, depende de quantas pessoas estiverem próximas àquela pessoa. Age inconscientemente atendendo o domínio oculto do outro. Muito interessante isso, né, gente? Muito interessante. Ainda o professor Godinho. Muitas vezes as pessoas apresentam-se angustiadas, agressivas, vingativas, arredias e não entendem por que têm de permanecer ligadas a uma pessoa diferente, uma nova personalidade física. Por isto, atacam-na, ironizam-na e a rejeitam. Aqui é neste caso em que a tua persona, a tua existência passada, percebeu você, meu caso, como exemplo, vamos imaginar que uma existência minha, uma persona, percebeu a minha existência, só que ela não compreende por que ela está ligada até mim, ligada a mim, a partir deste fluxo energético, o cordão de prata. Ela não compreende, ela não entende, e ela, muitas vezes, não concorda com, conforme eu já falei, minhas atitudes, meus comportamentos, meu estilo de vida, meu companheiro, meu trabalho, minhas escolhas. Então, elas tentam, podem nos atacar, podem nos ironizar, né, da parte encarnada, debochar da parte encarnada, ou mesmo nos rejeitar, nos expelir, tá bom?
E aí existem também as que se apresentam plenamente conscientes de sua condição, como também as plenamente inconscientes. Ou seja, tem persona que sabe que desencarnou, mas ela não quer ainda se harmonizar, se integrar ao campo psíquico, ao espírito, ao eu superior. E existem aquelas que são totalmente inconscientes, conforme eu já falei, não se dão conta de que desencarnaram. Vejam que interessante. Deixa eu continuar aqui. Umas tantas são simplórias, viciosas, confusas e perturbadas. Outras são arrogantes, ignorantes, orgulhosas, soberbas e maldosas. Não se integram à atual personalidade porque não querem ou não sabem o que está acontecendo. Vejam que interessante. Meses atrás, tem uns 4 meses isso, o Rivaldo e eu fazendo uma sessão terapêutica de captação psíquica apométrica, nós acessamos a persona de uma pessoa, a persona do consulente. Nós acessamos uma persona que já desencarnou há mais de 500 anos. Há mais de 500 anos. Só que era uma persona que tinha conhecimentos de energia, de magia, era uma persona, de certa forma, inteligente. Ela sabia trabalhar com ervas, com energias, com a manipulação energética. Ela havia se dado conta de que havia desencarnado, de que ela não estava mais neste corpo físico. Ela chegou a ver, quando nós acessamos, ela já sabia da existência da parte encarnada, ou seja, ela estava totalmente consciente de que ela estava desencarnada, de que o espírito dela estava tendo atualmente uma experiência numa outra personalidade, mas ela queria dominar a personalidade atual. Ela estava o tempo todo tentando, pelo poder mental, manipular a pessoa atualmente encarnada. Manipular e dominar. Dominar. Nós conversamos com ela, ela era muito inteligente, tinha um poder mental muito, muito elevado. E ela estava ali querendo se apossar do corpo físico daquela consulente, do corpo físico daquele ser que está encarnado. Se apossar mesmo. Se apossar. Ao ponto, se ela conseguisse se manifestar, dominar a consciência atual, ela queria estar ativa, vamos dizer assim, na encarnação atual do espírito. Ela e as suas vontades. Ela e as vontades, os desejos dela, apagando a consciência atual, apagando a encarnação atual. E isso tem, inclusive, um nome que foi dado, é uma coisa, um problema antigo, mas recentemente a ciência deu nome para isto. Daqui a pouco eu vou dizer o nome. Se esta persona de mais de 500 anos atrás, da pessoa, do consulente, conseguisse dominar a parte encarnada, e aquela pessoa que eu conheço, que tem X características, sumisse, teríamos aí uma doença chamada transtorno dissociativo de individualidades. Tem pessoas que têm várias existências passadas interferindo, dominando a consciência atual, ao ponto de terem esta doença. TDI, transtorno dissociativo de identidade. Transtorno dissociativo de identidade. É sério, é um caso sério. Vamos dizer, se uma persona minha, uma ou mais, me dominasse, ao ponto de eu perder essa consciência, a Valnice simplesmente some. E quem você conhece como Valnice passa a ter comportamentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. É um caso bem sério. E esta terapêutica nos auxilia
É uma ferramenta muito potente para a gente tratar também este transtorno. E onde estão as personas? Bom, meus irmãos, vocês já entenderam que as personas estão no nosso inconsciente, né? Vocês já entenderam também, logo no início, em algum momento eu falei que todas as nossas existências, boas ou ruins, recentes ou pretéritas, tudo está registrado no nosso espírito. Aquele livro, o nosso espírito. As personas, quando o nosso espírito está encarnado, as personas estão ali no inconsciente. Elas formam o inconsciente da pessoa. Mas tudo fica registrado no espírito. E a manifestação do espírito é sempre a partir dos vários corpos, conforme já citados aqui, tá bom? A consciência atual se manifesta a partir do corpo físico, Valnice aqui, parte consciente e corpo físico, e as personas em sessões terapêuticas se manifestam principalmente a partir daqueles 3 corpos sutis que eu já citei. O mental superior, o mental inferior e o corpo astral. Corpo mental superior, corpo mental inferior e corpo astral. Como as personas se manifestam? De várias formas. Elas se manifestam a partir de pensamentos. Então, por exemplo, eu tenho uma linha de pensamento e do nada eu começo a pensar coisas totalmente diferentes daquilo que eu pensava antes, da forma como eu pensava antes, totalmente diferentes do meu padrão mental. Opa! Pode ser uma influência de uma ou mais personas minha. Pode ser influência de uma ou mais personas minhas. Pode ser influência também de espírito, mas pode ser influência de personas minhas ou influência de personas de terceiros, conforme já citamos aqui. E aí, às vezes, a pessoa, do nada, ela é uma pessoa que repentinamente começa a ter pensamentos de baixa estima, de não merecimento, de até pensamentos suicidas também, pensamentos suicidas, porque muitos de nós, em existências passadas, já nos suicidamos também. E quando ocorre de algum modo um gatilho para que aquela existência pretérita, aquela persona se aflore, o gatilho, o evento, a circunstância vai fazer com que ela se manifeste. O cordão de prata que me liga a ela vai ficar esticado. Ele que estava frouxo vai ficar esticado, denso, pesado, e tudo que ela sentia e pensava vai se reverberar na parte encarnada, em mim. Inclusive com relação a pensamentos suicidas e comportamentos suicidas também. Sentimentos. Então, as pessoas se manifestam de várias formas na parte encarnada, a partir de pensamentos, a partir de sentimentos, a partir de comportamentos, por exemplo, agressivos. E também a partir de disfunções e doenças, tá? Então, a gente acessa muita pessoa que vibrava na vingança, no ódio, na raiva. A gente também acessa muitas pessoas com sentimentos ali de vergonha, com angústia, em sofrimentos. E, conforme já falei também, elas podem se manifestar ao ponto de influenciar o nosso campo físico, o nosso corpo físico, gerando disfunções e doenças. Disfunções e doenças. Lembrando, tudo está registrado no nosso espírito, no self e no eu superior. Este espírito, quando encarnado,
apresenta o perispírito, apresenta os 7 corpos. Dentre os 7 corpos, que também se dá nome de agregado humano, a partir dali, estas personas também se manifestam, podendo se manifestar no corpo físico, em disfunções e doenças, podendo se manifestar, conforme já falei, no corpo astral, a partir do corpo astral superior, corpo mental superior, mental inferior e corpo astral. E quais são os benefícios em acessar as suas personas? Quais são? Bom, o professor Godinho já nos disse o seguinte, o equilíbrio, ele diz o seguinte, o equilíbrio e a harmonia entre as 3 instâncias, ou seja, o inconsciente, o subconsciente e o consciente, tem enorme importância na saúde física e mental do ser humano. E eu extrapolo, ele diz também em outros livros, tem total importância na saúde física, mental e emocional do ser humano. Então, nós acessamos as personas buscando a cura, buscando este equilíbrio, de modo que eu seja uma pessoa saudável no aspecto físico, mental e emocional e também no aspecto espiritual. E como acessar as personas? Bom, vocês já entenderam mais ou menos, né? Bom, terapeuticamente, nós podemos acessar as personas de algumas formas, tá? Então, na verdade, para acessar as personas, é necessário que seja de forma terapêutica. E aí, aqui, nós podemos acessá-las a partir da TVP, Terapia de Vida Passada, onde eu, enquanto terapeuta, eu faço um atendimento diretamente ao consulente, ao cliente, ao paciente, e aí com os comandos, com as técnicas que eu domino, e o poder mental também do terapeuta, a gente consegue acessar a persona para tratar algum problema, alguma questão que esteja gerando algum problema, algum desequilíbrio na vida daquele paciente, cliente. Só lembrando que nós nunca acessamos por curiosidade, é sempre para resolver uma questão, seja uma disfunção, uma doença, seja problema de relacionamento, seja problema de trabalho, seja questão afetiva, tá? Então, nunca por curiosidade. Então, é possível acessar as personas através da terapia de vida passada, através da captação psíquica, da apometria e da captação psíquica apométrica. Só para vocês entenderem, vocês já entenderam sobre TVP, terapia de vida passada, existem vários métodos. Quando eu e Rivaldo trabalhávamos com TVP, a gente trabalhava de maneira consciente. Tem algumas terapias de vidas passadas que deixam o paciente hipnotizado, trabalham por hipnose. Nós que trabalhamos junto à espiritualidade maior, fomos recomendados, o professor Godinho, a equipe dele, e nós, enquanto alunos também, e terapeutas profissionais, aprendemos que não é a melhor terapêutica. A hipnose não é a melhor terapêutica. Então, nós fomos orientados a não utilizar da hipnose, tá? Então, a TVP, Terapia de Vida Passada, existe de maneira consciente, tá? Existe, então, a captação psíquica. Como é a captação psíquica? O consulente solicita o atendimento e aí 2 profissionais vão fazer o atendimento. Um profissional terapeuta, esclarecedor, condutor, e o outro profissional é um sensitivo ou um médium. Então, com as informações daquele cliente, paciente, o terapeuta vai conduzir o sensitivo a entrar no campo psíquico daquele paciente, daquele cliente, e acessar as informações que forem necessárias para o devido tratamento de acordo com a demanda, a queixa, o desconforto que ele esteja relatando. A apometria, na verdade, a gente entende hoje que as técnicas apométricas são principalmente resgatar, auxiliar irmãos, espíritos desencarnados que ainda não foram auxiliados. Nós utilizamos principalmente dessa forma, Rivaldo e eu, e a equipe do professor Godinho também.
No entanto, tem uma outra linha de profissionais apômetras que utilizam a apometria a partir não apenas para auxiliar, resgatar espíritos desencarnados, mas também para acessar personas, tá? E aí, inclusive, com o Dr. Lacerda, que foi o criador da apometria, décadas atrás, inicialmente eles acreditavam que na apometria o que se desdobrava eram os corpos, aqueles corpos que eu citei, o mental superior, o mental inferior, o astral. E, na verdade, com 40 anos de estudo e experiência sobre isso, o professor Godinho vem nos trazer, junto à orientação espiritual também, que a apometria faz o desdobramento não dos corpos sutis, mas sim destas personas. E a quarta técnica terapêutica aqui é a captação psíquica apométrica. É uma técnica com a qual o Rivaldo e eu trabalhamos. Ela reúne as técnicas de captação psíquica, apometria e TVP, além de várias outras ferramentas terapêuticas, energéticas e espirituais. É uma técnica muito profunda, muito abrangente e, na verdade, Rivaldo e eu, com todo esse conteúdo de vários cursos e com toda a prática que nós estamos adquirindo, trabalhando de domingo a domingo no grupo Psiquismo, na Egrégora Tratar Quem Trata, tanto por caridade quanto profissionalmente, a gente uniu aí essas terapêuticas e os resultados são maravilhosos, muito bons, impressionantes. Há riscos em acessar as suas personas? Bom, vamos lá. Será que há risco em acessar as personas? Será que há risco para o paciente, o consulente, o cliente? Para o terapeuta, o esclarecedor? Ou para o sensitivo, o médium? Vamos verificar. Rivaldo, já passamos um tanto o tempo. Eu queria verificar com vocês se eu posso continuar ou se a gente divide. Posso continuar? Ou se a gente divide, né, para uma outra apresentação. Tá bom, obrigada. É um conteúdo muito denso, muito relevante. Eu vou falar agora, vou trazer também informações muito relevantes, tá? Obrigada, Rivaldo, e obrigada a vocês pela paciência e pela interação aqui conosco. Então, vamos lá. Há riscos em acessar as personas? Vamos ver para estas 3 pessoas, tá? Bom, com relação ao paciente, ao consulente, ao cliente, se o acesso à persona for através da TVP, ou seja, a aplicação direta, a aplicação da técnica diretamente ao paciente, ao consulente, o paciente, o cliente, ele pode não acessar certas informações ou certas personas relevantes ao tratamento. Este é um dos riscos. Ele também pode sentir desconfortos físicos e emocionais. Quando ele acessar aquela persona, se a persona estiver em sofrimento, ele vai sentir os mesmos desconfortos físicos e emocionais daquela persona acessada. E, neste caso, um risco para o paciente, consulente, cliente, é demandar mais sessões terapêuticas, se for a partir da TVP, tá? A partir da captação, através da captação psíquica e da captação psíquica apométrica, ou seja, a aplicação das técnicas terapêuticas através de um sensitivo ou de um médium, o paciente, o consulente, o cliente não tem risco. Ele não sente nenhum desconforto durante a sessão terapêutica, ele nem precisa estar assistindo, se não quiser ou não puder, depois ele recebe um resumo ou um vídeo da sessão dele, tá? E ele sente as melhoras logo após a sessão. Logo após a sessão. Com relação ao terapeuta, ao esclarecedor, será que há riscos, né, para o terapeuta, para o esclarecedor? Então, vamos lá. Através da TVP, da captação psíquica, da apometria ou da captação psíquica apométrica, haverá riscos se o terapeuta, o esclarecedor, não estiver devidamente preparado. Só se o terapeuta não estiver devidamente preparado. Por isto, tanto o Rivaldo quanto eu somos terapeutas de vidas passadas. E a gente tem que estar muito bem preparado para a gente não sofrer com acesso àquelas personas. Por quê? Vejamos. Palavras do professor Godinho.
Muitas personas, ao serem acessadas, nos ameaçam e até nos atingem com seus recursos psíquicos, agressividade, conhecimentos da hipnose e outras técnicas de manipulação de energia, quando interferimos em suas ações. E ele segue. Os efeitos de suas ações, ou seja, das ações destas pessoas acessadas por nós terapeutas, são bem conhecidos e visíveis, dependendo do grau de periculosidade que possuam. Se não soubermos lidar adequadamente com elas, com estas pessoas, e neutralizá-las, da mesma forma como se fossem espíritos libertos da carne, podem até nos prejudicar seriamente. Então, gente, lidar com uma persona é muito semelhante a lidar com um espírito desencarnado. Nós, terapeutas de vidas passadas, de captação psíquica apométrica, precisamos estar muito bem preparados e conscientes do que estamos fazendo. Temos que ter consciência sobre as técnicas terapêuticas, temos que ter consciência sobre o plano espiritual, a vida no plano espiritual, sobre as leis divinas, as leis de Deus, e também com relação à mediunidade, principalmente para quem é médium, tá? Isso é muito importante. Caso contrário, nós, terapeutas, poderemos ser influenciados negativamente por aquela persona acessada como se fosse um espírito desencarnado, que se torna, por exemplo, um obsessor. Para o sensitivo ou para o médium, será que ele sofre riscos? Eu aqui, Valnice, eu hoje trabalho tanto como terapeuta de vidas passadas, como também como sensitiva. Eu sou sensitiva também. Será que eu tenho riscos enquanto sensitiva? Bom, o risco que o sensitivo ou o médium vai sentir, na verdade, são os desconfortos físicos e emocionais durante a sessão. Porque se eu vou acessar uma persona que esteja se sentindo muito angustiada, eu vou me sentir muito angustiada, muito triste, eu vou chorar. Por vezes eu choro quando estou realizando captação psíquica apométrica com o Rivaldo. É uma energia muito forte, tá? Tem também os desconfortos físicos. Então, de repente, a pessoa está com a perna quebrada, a persona. E aí o sensitivo vai sentir aquela dor na perna quebrada. O médium ostensivo sente ainda mais. Ele é ostensivo. Ele tem suas percepções mediúnicas mais ampliadas, tá? Então, os dois sentem, tanto o sensitivo quanto o médium, esses desconfortos físicos e emocionais. Só que, com relação aos desconfortos físicos, geralmente o médium sente mais. O médium ostensivo geralmente sente mais, tá? Eu sou sensitiva. O meu desconforto é principalmente emocional. A tristeza, a angústia, a raiva, a dor afetiva. Eu, Valnice. Para mim, o desconforto físico é um pouco mais leve, tá? Mas o emocional muito forte. E aí, há riscos em acessar a persona para o sensitivo ou para o médium? Vamos lá. Se o terapeuta, além desses desconfortos físicos e emocionais durante a sessão, que sim, fazem parte, enquanto sensitiva, enquanto terapeuta e sensitiva, não tem como fugir disto. Eu vou sentir, e tudo bem, vamos lá, com boa vontade, com amor, com dedicação, auxiliar o próximo, auxiliar aquele paciente, cliente, consulente que está pedindo este auxílio, né, terapêutico. E aí, vamos lá, um segundo ponto. Se o terapeuta ou o esclarecedor estiver bem preparado, bem consciente, bem convicto, não haverá riscos para o sensitivo, para o médium. E isto, trabalhando com o Rivaldo, né, quando eu também sou sensitiva, mas... aliás, eu também sou terapeuta, mas trabalhando com o Rivaldo, na dupla, na parceria, ele conduz como terapeuta e eu fico como sensitiva. E eu tenho total confiança nele, porque eu sei que ele está muito bem preparado, muito bem consciente do que ele está fazendo, muito convicto. Então, neste sentido, eu não vou ter nenhum risco. O sensitivo, o médio, se estiver com um terapeuta que esteja devidamente preparado, convicto do que está fazendo,
você não precisa ter medo. Sensitivo, médio, não precisa ter medo, tá? Pode confiar no terapeuta, porque ele vai seguir todos os procedimentos adequados para que, em proteção, você consiga fazer o atendimento, o acesso às personas e depois voltar sem estar em sintonia com personas acessadas, por exemplo. Tá? Quando o terapeuta não tem esse conhecimento, essa consciência, essa convicção, esse preparo, e também não conhece das técnicas adequadamente, o sensitivo acaba tendo o risco de sair em sintonia com alguma persona acessada. Isto é péssimo, tá? Mas, estando com um bom terapeuta, não tem esse risco. E formas de tratar suas personas? Já estamos indo para o final. Quais são as formas de tratar as suas personas? Bom, lá no livro SOS Família, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 19, sobre personalidades parasitas, né? É o outro nome que ela dá a personas ou personalidades múltiplas. O espírito Manuel Filomeno de Miranda manda a seguinte mensagem: a terapia especializada, ou seja, estas que eu citei aqui, ao largo dos anos, consegue reintegrar as diversas personificações da identidade do eu consciente, libertando o paciente da perturbadora situação. Ele segue: a psicoterapia 2 passes, ou seja, os passes energéticos nas casas espíritas e espiritualistas, o tratamento também com Reiki, que é semelhante ao passe energético. A psicoterapia 2 passes, segundo, da renovação moral do paciente, que é praticar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. É praticar os exemplos que Jesus nos ensinou. Ou outros seres também iluminados. Independente de religião ou filosofia, praticar o bem, o amor ao próximo, a caridade. E a psicoterapia do esclarecimento da personalidade subjugadora conseguem libertar a vítima, que deverá passar a envidar esforços para conquistar um elenco de recursos morais, nos quais estejam luzindo a caridade e a compaixão. Vejam, o último tópico aqui, que Manuel Filomeno de Miranda cita, sobre as psicoterapias, ele fala dos passes. Em segundo, ele fala da renovação moral do paciente, ou seja, a reforma íntima que cada um de nós tem que fazer no dia a dia. E citei os exemplos de Jesus Cristo: perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar ao próximo como a si mesmo, não julgar ninguém, dentre outros, tá? E terceiro, a psicoterapia do esclarecimento da personalidade subjugadora. É o que nós fazemos nas terapias de vidas passadas, na captação psíquica apométrica. Nós acessamos aquela persona e esclarecemos a ela qual é a situação dela, qual é a situação do espírito, qual é a situação da parte encarnada, o que vai acontecer com ela se ela não quiser se integrar ao espírito, ao eu superior, se ela quiser continuar ali de maneira dissociada, desarmônica, desequilibrada. E a partir daí, de todo esse esclarecimento, ela é também sutilizada e consegue, então, ser tratada, ser acoplada, ser harmonizada ao espírito da pessoa, ao campo psíquico, de modo a se reverberar positivamente na consciência atual, na parte encarnada. E aí, aqui sobre o último parágrafo, no entanto, a parte encarnada tem que fazer sua parte. Tem que praticar o bem, o amor, a caridade, a compaixão, a benevolência para com todos, a indulgência às falhas alheias, o perdão das ofensas. Para assim, também, de maneira encarnada, influenciar outras pessoas que estejam vibrando ainda naqueles sentimentos ruins de vingança, raiva, ódio, rancor, etc. E aí, meus irmãos, meus queridos, diante de tudo isso, né, nós voltamos à frase inicial, que o Mestre Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, eu espero que o conhecimento de hoje, as informações de hoje, tragam a cada um de vocês tamanha libertação conforme me trouxe a mim, trouxe ao Rivaldo, e que nós possamos, no dia a dia, aprender e servir, que nós possamos, no dia a dia, educar as nossas mais inclinações a partir da prática do bem, do amor, da caridade, que nós possamos amar uns aos outros conforme o Cristo nos ensinou, que nós possamos, acima de tudo, praticar o maior mandamento que Jesus nos trouxe, né? Compilou os 10 em o maior mandamento. Alguns dizem que são 2, mas, enfim, 2 ou 1, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que eu possa, de fato, e cada um de nós, amar o próximo como a nós mesmos, porque deste modo, mesmo vocês que não têm possibilidades hoje de acessar suas personas a partir de sessões terapêuticas, mesmo vocês, é possível educar estas personas praticando todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Muita luz para todos nós. Maravilha, maravilha. Parabéns, Valnice. Olha, é complicado, né? Fazer qualquer comentário numa aula de pós-doutorado dessa. Uma verdadeira aula. Eu normalmente eu recomendo assistir o vídeo 2 vezes. Nesse caso, eu vou recomendar assistir 3 ou 4 vezes, anotando, porque a Valnice falou muita coisa. Bom, para não deixar de falar nada, eu vou dar alguns exemplos somente para que vocês entendam. A aula foi muito profunda. Vocês não vão entender de primeira vista, tá bom? No primeiro momento. Aos poucos, vocês irão compreender. Mas, para ficar mais claro, o que acontece? O nosso perispírito, né, a cada célula do perispírito tem uma célula do corpo físico correspondente. Perfeito? Então, no corpo do perispírito, tem uma célula do corpo físico correspondente. Então, o que acontece? É muito comum, por exemplo, quando a mulher está com endometriose, sangramento no útero, por exemplo, e a gente vai ver a causa foi um aborto que aconteceu, por exemplo, 3 encarnações passadas. Muito comum isso, tá? Muito comum. Um outro exemplo que a gente vê aqui toda hora. Alguém está sentindo dores nas articulações. Aí, quando você vai ver, né, são cobradores com artefatos machucando as articulações no perispírito, mas que isso passa para o corpo físico. Tá? A ciência ainda não está totalmente dentro desse conhecimento, mas, segundo o mundo espiritual, daqui a mais ou menos 20 anos, todos estarão cientes disso. Irão tratar primeiro o perispírito para depois tratar o corpo físico. Né? Primeiro a gente trata o perispírito. Dos 10 leprosos que Jesus curou, né, só um ficou curado de verdade. 9 voltaram a ter lepra. Por quê? Porque Jesus falou, vá e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Então, que Jesus curou. Sim, Jesus cura. Mas Jesus cura de acordo com o merecimento de cada um. Se você continua vibrando no erro, você vai voltar a ter as doenças. Então, eu posso dizer para vocês que mais ou menos 90% das doenças que a gente tem não são dessa vida, dessa encarnação. Tem, sim, várias doenças dessa encarnação, mas uma grande maioria, quase totalidade, vem exatamente de encarnações passadas. Aí você, mas como assim? Porque para o espírito evoluir, só tem 2 modos. 2 modos. Não tem 3. Ou pela dor e pelo choro, ou pelo suor e pelo trabalho. O que é dor e choro, Rivaldo? Aquelas mazelas que nós cometemos em outra existência, como o Anis falou em outros capítulos, né, em outra existência, que a vida é uma só. São várias existências. Aquela energia densa, aquela energia pesada, densa de ódio, vingança, rancor, ressentimento, culpa, ela vai escoar pelo corpo físico.
Vai escoar pelo corpo físico. Mas o escoamento não é total. Porque a gente comete as atrocidades cometemos no passado no atacado. Mas Deus permite que a gente pague a prestação, a perder de vista. Então, por exemplo, queimei 20 pessoas na fogueira. Então, durante 10 existências, eu vou ter problema de pele. 15. Então, você vai ter uma psoríase que não sara nunca. Uma doença de pele de todo tipo. Então, a gente paga os nossos pecados à prestação. Cometemos no atacado, mas Deus é tão bondoso, tá bom, vai pagando aos poucos, tudo bem. Esse é um jeito, é com a dor e com o choro. O outro modo é com trabalho e suor. Na hora que você entende que todos nós somos um só, que todos somos deuses, como Jesus falou, vós sois deuses, na hora que você entende que teu irmão, o vizinho, o mendigo, outra pessoa do outro lado do mundo faz parte de você, e na hora que você trabalha para a coletividade, a caridade, os seus pecados são pagos. É como diz a primeira epístola de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro, na sua primeira epístola, fala isso. Bom, então, esse é o primeiro entendimento. Que a doença acaba sendo, para o espírito, uma dádiva. Não para Rivaldo. Rivaldo é uma pessoa. Mas o meu espírito precisa escoar uma doença que foi construída há 4 existências atrás. Ele vai usar o corpo do Rivaldo para isso. Dessa existência. Percebe? Então, é uma forma de evolução. A outra forma é trabalhando. A outra coisa que o Maurício falou, da questão da caridade. Fora da caridade não há salvação. Ou a gente começa a entender que todos somos todos um, enquanto tiver o egoísmo, essa separatividade, a gente vai ter problema. O egoísmo só causa mais problemas. Tá bom, pessoal? Então, as personas são nossas existências passadas. E à medida que a gente vai resgatando essa existência e tratando... Né? E como é que eu trato? A revolta, como é que eu trato? Uma terapia, como a nossa, a captação psicométrica. E o tratamento vai depender também do seu merecimento. Né? Então, a gente é só instrumento da espiritualidade. Tá? Ninguém aqui está burlando as leis divinas. Ninguém está indo contra as leis de Deus, não. Pelo contrário, a gente segue rigorosamente as leis de Deus. E, então, a gente trabalha dentro das leis divinas. Ok? Uma outra forma é você praticar o amor e a caridade. Uma vez, conversando com minha pessoa, numa existência minha, de alguns séculos atrás, falei, você me via? Você tinha consciência de mim? Eu perguntei a ele. Ele falou, sim, sim. Eu tinha consciência de você. Toda vez que você fazia o bem, eu ia me libertando. E eu estou graças a você, por você ter me libertado. Eu estava preso naquela situação. Estava preso. E quando você fazia o bem, eu fui resgatado. Por isso que o amor cobre uma multidão de pecados. E ao resgatar nossas personas, o nosso espírito vai evoluindo. Nós vamos ascensionando. Ah, Rivaldo, mas se eu não ascensionar, se eu não fizer isso, tá tudo bem. Na casa do nosso pai tem várias moradas. Vai chegar uma hora que o planeta Terra só vai poder estar aqui espíritos que tiver certo nível de evolução. E se você não tiver, também não tem problema nenhum. Você vai para um outro planeta, reencarnar, parecido com o planeta Terra. O Chico Xavier deu nome a esse planeta, é o Quiron. Parecido, condições parecidas. Só que você volta lá, você vai, né? Brigas, guerras, tudo que a gente tem aqui, tem lá. E vai ter lá. Entende? Então, assim, não existe punição. Ah, então você é punido? Não. Você vai ficar no planeta condizente com o seu nível de evolução. Entende? Então, assim, aqueles que conseguirem ascensionar, vai para planetas mais felizes, com menos dificuldade. Aqueles que tiverem dificuldade para ascensionar,
ainda está preso no egoísmo, né? No orgulho, não tem problema nenhum. Recomeça a sua trajetória em outro planeta. E a vida segue, nós somos imortais. Tá certo? Eterno só Deus, que não teve início nem fim. Nós tivemos início, mas não temos fim. Por isso somos imortais. Nascemos e renascemos, e cada vez que a gente renasce, a gente vai melhorando, né? Vai se esforça. No Evangelho, né, tá lá, segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações. E que esforço é esse? É praticar o amor, praticar a caridade. Quando a gente faz isso, nós ativamos nossas personas, ela descobre que nós existimos e elas são libertadas. Então, meus irmãos, é para que vocês entendam a importância de conhecer. Ah, mas são vidas passadas. Tem gente que tem um tabu, né? Eu digo sempre o seguinte, eu não acredito em espírito. Eu não acredito em espírito. Eu converso com ele de segunda a sábado. Troco ideias o tempo todo com ele. Eu não acredito. É real. Eles falam quando desencarnam, eles me veem, falam que roupa, qual é a roupa que eu estou, fala que está gostando da minha camisa, fala que eu tenho olho puxado, ele tem. Ah, você não tem igual o meu puxado, não? Pois é. Eles falam tudo. Eles podem falar, a sua caneca é bonita. Já tivemos várias experiências aqui. Entendeu? Então, assim, é uma existência minha, de 1000 anos atrás, conversando comigo. Entende? Então, meus irmãos, é bom a gente ter essa consciência. Como é que a gente evolui? Ou pela dor e choro, que é através das doenças. Então, por isso que toda doença é uma dádiva. Agradeça, porque é uma forma que o seu espírito está encontrando para evoluir. Ah, mas qual é a outra alternativa, Rivaldo? A outra alternativa é você trabalhar. Praticar o amor. Praticar a caridade. É a outra alternativa. Asilo, orfanato, igreja evangélica, igreja católica, budista. Não é... Quando você desencarna, ninguém pergunta qual é a sua religião. Quando você desencarnar, qual é a sua religião? Ninguém pergunta. Pergunta o seguinte, você fez o que de bom? É isso que eles querem saber. Tá certo? Não importa a religião. Ah, mas não, onde eu moro só tem igreja evangélica. Vá para a igreja evangélica. Trabalhe lá, ajude. Aí vai distribuir quentinha na rua. Vai ajudar as mães que têm filhos e não tem como comprar um enxoval para beber. Vai ajudar alguém que desencarnou e a família não tem dinheiro para enterrar. Não importa. Ah, mas eu só sei cozinhar. Vai cozinhar no orfanato, vai cozinhar numa casa espírita, vai cozinhar no asilo. Cada um dá aquilo que tem. Ah, mas eu sou pedreiro. Vai construir casa para quem mora em barraco de madeira. Tira um dia por semana para fazer isso. Então, meus irmãos, é simples. É simples. Entendeu? Ou a gente vai pela dor e pelo choro, o que a maioria prefere. A maioria que ainda não tem consciência sofre, e é uma forma que o espírito tem para poder escoar essa energia, ou trabalhando. Tá? Então, esse recado que eu passo para vocês. Foi uma palestra maravilhosa da Bonice. Poderia ficar aqui horas e horas, mas eu sei que já estamos já adiantado, né, no horário, que, enfim, é um assunto que é a nossa rotina. A gente não acredita em espírito, a gente conversa o tempo todo com eles. Então, cada conversa é um aprendizado em cima do outro. Então, são inúmeros aprendizados. O que eu posso falar para vocês é isso. Pratique o amor, pratique a caridade, que essa é a única forma da gente poder ter existências melhores, com menos sofrimento, né, e mais felizes. Bonice? Eu fui respondendo, gente, as dúvidas do chat, eu fui respondendo no chat mesmo, tá bom? E colocando aqui. Então, agradecemos imensamente a todos vocês, todos que estavam ao vivo tiveram suas respostas, né? Ao longo da apresentação, sendo esclarecidas, e também ao término aqui, colocamos na tela. Eu respondi lá e fui colocando na tela para que todos tivessem acesso. No mais, muito obrigada a cada um de vocês. O Rivaldo fez excelentes pontuações também. Muito obrigada, Rivaldo. Rivaldo, que é meu
é meu parceiro em muitas e muitas existências, né, Rivaldo? Em muitas mesmo. Há milênios a gente vem reencarnando juntos e estamos aqui, sim, para aprender e evoluir. Então, muito obrigada, Rivaldo. Muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo no coração, muita luz para todos nós. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. Boa noite.